BNF, o nosso ponto de encontro diário pela força da verdade. Olá, meu amigo, olá, minha amiga, que bom que você chegou até aqui no nosso ponto de encontro diário. Eu já vou logo para as nossas manchetes, porque o tempo não para. Mesmo silenciado, Bolsonaro segue firme na defesa da democracia, liberdade e soberania nacional. Desmantelamento do STF por aposentadorias antecipadas pode ser estratégia de resistência do governo Lula. Sirenes soam nas ruas da Venezuela. Sistemas antiaéreos são acionados. Aonde está Maduro? Aonde ele foi se esconder? Meu amigo e minha amiga, o negócio tá difícil, mas aqui a gente não engole mentiras e nem se cala diante desses absurdos. Então eu vou aproveitar e vou pedir para que você siga a gente, se inscreva no canal, ative os sininhos das notificações e já deixe seu like. Compartilhe nos grupos de WhatsApp, Facebook, compartilhe com seus amigos, aproveita para disseminar, ao invés do ódio, todas as notícias que hoje nós temos aqui para vocês. E eu vou pedir para que você comente aqui embaixo de onde você está falando, para que eu possa deixar um abraço especial para você nos próximos vídeos, beleza? Aqui nós matamos a cobra e mostramos ela morta. Dá uma olhadinha aí. No envio de medicamentos e equipamentos cirúrgicos ao país, que enfrenta, nas palavras dele, uma situação muito difícil por causa dos embargos dos Estados Unidos. Aí ele diz o seguinte, ele classifica o bloqueio econômico como genocida e afirmou que a crise energética cubana foi agravada pela guerra na Rússia, pelos conflitos que envolvem o Irã e pela instabilidade na Venezuela, países que, segundo ele, forneciam petróleo à ilha. O religioso disse ainda que o colapso da Revolução Cubana significaria o colapso da nossa utopia, conclamando militantes e simpatizantes a defenderem Cuba como quem defende a esperança de um mundo sem opressores e oprimidos. E aí ele fala essa questão também de solidariedade e diz que precisa arrecadar esses 200 mil. Eu acho que a grama estava estragada. Ele fez uso de alguma coisa que estava... Qual que é a ligação? Eu não entendi do movimento Sem Terra, os trabalhadores rurais. Ele está pedindo para os trabalhadores do Sem Terra. Não, é um movimento do MST. Em nome do MST, ele está pedindo... pede em nome do MST uma ajuda para... Como a gente não tem que entender? Porque eu acho que ele usou um orégano que não estava de boa qualidade. Me perdoa. Aperta o play aí, Edson, por favor. Olá, pessoal. Venho aqui a convocação de todos e todas vocês para situação muito difícil pela qual Cuba, a Revolução Cubana, atravessa neste momento. Houve um recrudescimento do bloqueio dos Estados Unidos, um bloqueio genocida que dura 64 anos e agora apertado muito mais porque o Trump faz questão de manter Cuba na lista dos países promotores de terrorismo. Por quê? Porque Cuba é a única sociedade, o único país de toda a América Latina e Caribe que assegura ao conjunto da população os 3 direitos humanos fundamentais pela ordem: alimentação, saúde e educação. A população cubana não precisa pagar por esses direitos, mas a população cubana vem enfrentando nos últimos tempos um agravamento do bloqueio, principalmente pela falta de energia. Isso também afeta o abastecimento de água. E essa energia, que tem como base o petróleo, era favorecida por 3 países, principalmente por 3 países que agora se encontram em situação crítica. A Rússia em guerra, o Irã em guerra e a Venezuela em crise e potencialmente em guerra devido aos ataques do governo genocida dos Estados Unidos. Então nós precisamos incrementar a solidariedade ao povo cubano. Medicamentos. O povo cubano precisa muito de medicamentos. Então o que vocês puderem, como vocês puderem se organizarem, aderirem à campanha que o MST está fazendo neste momento para recolher 200 mil reais de modo a remeter a Cuba um grande carregamento de medicamentos e equipamentos cirúrgicos. Vamos nos mobilizar, porque o colapso da Revolução Cubana seria o colapso da nossa utopia, da nossa esperança, da nossa luta por um mundo melhor. Defender Cuba é defender os nossos ideais, os nossos princípios, a nossa convicção de que é possível, sim, um mundo sem opressores e oprimidos. O Bogão, tinha um amigo meu que quando o cara dava uma variada dessa, ele falava assim: o cara cheirou cola e engasgou com a lata.
Pô, essa erva tá estragada. Não é possível. Você conseguiu juntar Lé com Cré? Eu não entendi algumas coisas. Por exemplo, Pois não. se Cuba é o único país que garante os direitos de saúde, educação e alimentação, por que está pedindo dinheiro? Porque se o direito é garantido, então está pedindo dinheiro para quê? Agora eu vou dar 2 sugestões ao Frei Beto. Ô Frei, o cara tá malucão, hein, cara? Não, Pô. é completamente louco. Mas, Frei Beto, eu vou dar 2 sugestões para você. Tá? A primeira, conversa com os companheiros cubanos para liberar o povo de Cuba, para deixar a ilha ao invés de serem assassinados e presos caso fujam de lá ou tentem fugir. Tá? Porque se é tão bom assim, se Cuba é um sonho, uma utopia, o povo vai querer ficar lá, certo? Então libera o povo cubano para ir embora, para deixar a ilha. Essa é uma dica. A outra dica que vale ouro. Frei Beto, essa aqui vale ouro. Tem uma pessoa que, se você mandar o Pix, ela vai mandar uma grana, ela vai se sensibilizar. Hein, Pitoli? Eu vou indicar uma pessoa para ele mandar o Pix, mandar esse vídeo, que eu tenho certeza que essa pessoa vai até chorar de emoção e vai ajudar. Quem seria? Marco Rubio. Vai adorar. Não, o Frei Beto tá. Eu não sei, mas acho que estava estragada. O que ele usou está estragado. Mas esse povo, o que a gente vai esperar desse povo? Não, e outra, juntar 200 mil para comprar equipamento médico cirúrgico? Com 200 mil? E compra uma pinça? Tá louco. Para. Desculpa, tá? Ô, Frei, tá. Precisa melhorar o fornecedor aí, hein? A parte boa desse vídeo é o seguinte. Tá? O fim do regime de Cuba, pelo que ele declarou, é o fim da utopia, da esperança que eles têm nessa loucura que eles fizeram com o mundo. O problema é que Essa é a parte boa. o problema é que um povo vai junto, né, Bruno? Não, mas o fim do regime, né? Não Sim, o fim da... sim. Não, mas é que é o povo que está passando, né, necessidade. Né? Bogo, agora, é importante... a gente falou há pouco do presidente Bolsonaro, que não encontra espaço na mídia, na grande mídia, não tem boas notícias, não encontra espaço, está difícil de concorrer, porque está preso. Mesmo silenciado, Bolsonaro segue firme na defesa da democracia, da liberdade e da soberania nacional. A bandeira segue erguida. Com fé em Deus e coragem no peito, o Brasil caminha contigo, presidente Bolsonaro. Nós defendemos a democracia, a liberdade, o livre comércio, o bom relacionamento entre os povos e, o que é muito importante, a autonomia de cada país. Saudades desse presidente Bolsonaro. E por onde anda o presidente? É por isso que o sistema quer liquidá-lo, tirá-lo do jogo. Porque por onde passa o presidente Bolsonaro, é assim que ele é recebido. Aperta o play, edição. É por isso que eles não querem Bolsonaro solto, Bogo. O problema que eu vejo, Vitória, deve ter ali muita gente influenciando ou fazendo pressão no presidente, gente que deveria jogar de um lado e a impressão que eu tenho é que está jogando do outro. Porque Por quê, Bogo? o presidente, do jeito que ele está, veja, o presidente é refém. Transformaram a residência dele num cárcere privado de um violador de direitos humanos. Então ele tem acesso a poucas pessoas. E eu acredito que, óbvio, com exceção dos filhos da Michelle, que, poxa, são filhos, né? Mas eu não sei até onde as pessoas que deveriam estar ao lado do presidente, mesmo passando boas informações e orientando o presidente de uma boa forma, até onde estão orientando. E sendo orientado, né? E sendo orientado, tá? Então é muito importante. O presidente, ele tem acesso, não está proibido de ter acesso à televisão, né? Até onde eu sei, ele pode assistir televisão. Então ele tem acesso a isso que passa. E, como sempre fez, né? Provavelmente acompanhando a Rádio Ouro Verde. Sim, todos os dias. Um dos poucos meios ainda que passa ali a verdade que está acontecendo. Agora, de todas as pessoas que têm acesso ao presidente, dessas visitas, por exemplo,
Quem que está levando a informação necessária para o presidente? Até onde estão jogando com o presidente Bolsonaro? Bogô, e como é que tá a nossa história lá? Da petição do... Conta aí. Nós fizemos uma manifestação, há umas 2 semanas, saiu uma reportagem que o meio de comunicação teria pedido para entrevistar o presidente Bolsonaro, e o ministro Alexandre de Moraes intimou os advogados do presidente a se manifestar a respeito desse pedido, se concordavam ou não. Subentende-se que o Alexandre de Moraes iria autorizar a entrevista. Porque se ele entende que não cabe dar entrevista, se ele vai desrespeitar a lei mais uma vez, porque a lei de execução penal garante essa comunicação com o mundo externo ao apenado, né? No caso do presidente é pior ainda, porque ele não tem trânsito em julgado da sentença penal condenatória, é cautelar. Então, se o Alexandre de Moraes fosse negar a aplicação da lei de execução penal, ele já negaria logo no pedido. O meio de comunicação fez o pedido de entrevista, ele já falaria, não cabe, não pode, é proibido. Quando ele abre, né, vistas, quando ele intima os advogados do presidente para se manifestar se concorda ou não, eu entendo que ele abre essa possibilidade dependendo da manifestação do presidente. No que deu publicidade, outros meios de comunicação também peticionaram nos autos, se colocando à disposição, demonstrando interesse em entrevistar o presidente, e dentre esses meios nós fomos um. Por quê? Porque nós enxergamos que poderia ser uma baita de uma pegadinha, uma casca de banana, nessa entrevista, dependendo do meio de comunicação. Nós já sabemos que vários meios recebem dinheiro do exterior, são pagos dinheiro público, e ali eles poderiam fazer uma entrevista, editando partes da entrevista e criar uma situação, primeiro, para apontar uma indicação do presidente da República no seu sucessor, que não corresponderia à vontade do presidente. E com edição é fácil fazer isso aí. Segundo, criando uma casca de banana numa entrevista dessa para colocar o presidente numa prisão preventiva no regime fechado. Enfim, acho que não precisa explicar aqui o que está por trás de maior parte desses meios de comunicação. Então nós também, né, a Auriverde é uma concessão pública, eu sou advogado, o Pitoli tem esse contato com o presidente, acho que várias entrevistas aqui na rádio, nós peticionamos nos autos e o Alexandre de Moraes, na quarta-feira passada, se eu não me engano, ele abriu, né, vistas, ele intimou os advogados do presidente Bolsonaro, quinta-feira, para se manifestar se o presidente tinha interesse ou não de dar uma entrevista à Auriverde. E até agora nada dos advogados do presidente Bolsonaro. 5 dias que ele deu. Não impede, tá? Não é um prazo fatal que se não se manifestar em 5 dias, perderia o direito. Não é isso. Mas o correto, então, se... Bogo, só deixa eu entender. Eu sou um leigo. Você, na condição de advogado, fez um pedido pro ministro Alexandre de Moraes para que a Auriverde... Veja, representando a rádio, né? Certo. No caso, sim, só advogado, não é um pedido meu, claro, né? Fez um pedido na condição de advogado, representando a Auriverde, para que nós pudéssemos entrevistar o presidente Bolsonaro. Ok. O que você poderia tomar de cara era um não está autorizado. Entretanto, o ministro Alexandre de Moraes, juntamente com a Auriverde, salvo engano, mais 4 veículos de comunicação, teriam a possibilidade de entrevistar o presidente Bolsonaro desde que contasse com autorização dos advogados do presidente. É isso? Subentende-se que o Alexandre de Moraes, na primeira vista, ele concordou. Por quê? Porque se lá atrás, eu acredito até que se nós fôssemos o primeiro e se tivesse só Auriverde, provavelmente ele iria negar. Mas como ele antecipadamente para outros meios de comunicação, ele já mandou intimar a defesa do presidente para ver se concordava ou não, veja, mais uma vez, se ele manda intimar para ver se concorda ou não, eu entendo que ele aceitou. Okay. Porque se ele negasse, ele já nem intimava, ele já indeferiu o pedido de plano. Quando ele abriu para o presidente se manifestar, nós entramos, pera um pouquinho, se pode para esse meio de comunicação, pode para esse também, pode para nós. E aí o Alexandre de Moraes toma a mesma conduta, ele age da mesma forma. Ele intima na semana passada, manda intimar, sai no Diário Oficial, os advogados do presidente Bolsonaro a se manifestar sob pedido de outros veículos de comunicação e da rádio Auriverde. E até agora, pelo que eu vi, o presidente não aceitou, não se manifestou, os advogados do presidente não se manifestou em relação a nenhum meio de comunicação. Mas os 5 dias não é um prazo, como você disse, fatal? Não é um prazo... Tem que cumprir? Não. Ele poderia, óbvio. Agora, se fosse interesse ali, por isso que é importante, eu não sei até onde o presidente está sendo orientado, eu não sei até onde estão passando a importância
de uma entrevista desse nível com um meio de comunicação que não irá jogar cascas de banana para o presidente. Tá? Em momento algum nós vamos aqui, a Rádio Ouro Verde Brasil, em momento algum chegará e irá editar o vídeo para criar confusão, descontextualizar. Óbvio. Jamais uma Óbvio. situação dessa. Tá? Mas a importância do presidente aparecer e explicar e colocar os motivos, alguma coisa, por quê? Porque o plano do regime está dando certo. Eles estão aniquilando a imagem do presidente Bolsonaro cada vez mais, está sumindo. O ouvinte até disse hoje uma sugestão, vamos pegar os vídeos antigos e retweetar, compartilhar, encaminhar. Só que isso não gera um grande interesse, por quê? Porque quem acompanha o presidente já viu os vídeos. Óbvio que uma boa parcela vai retweetar, mas não chama atenção, não é uma situação que dá o engajamento. Ao contrário de uma entrevista dessa, que teria repercussão mundial, seria histórica. Porém, é óbvio, a decisão é o melhor do presidente, porque o melhor para o presidente é o melhor para o Brasil. Não há dúvida disso. Mas nos colocamos à disposição, né, Pitoni? Sim. Bom, todos conhecem a nossa lealdade. Bárbaro fazer atrocidades e não vou me meter nisso, tendo poder para me meter e para resolver? Não, eu vou agir. E você falou do Luiz Roberto Barroso, acho que a gente tem que falar um pouquinho hoje sobre esse movimento muito estranho que está surgindo no STF. O Barroso assinou a aposentadoria dele, ele se aposenta agora sexta-feira, dia 17, se não me engano. Ele... Tá chorando ainda. Sexta-feira sai Barroso do STF. Agora começou uma historinha de que Carmen Lúcia também cogita se aposentar e Gilmar Mendes também cogita se aposentar. Numa boa. Tá me parecendo um movimento orquestrado para entrar aí um time juvenil, tipo o Messias e mais uns dois, na faixa de 40 e poucos anos, para ficar lá 30 anos. E evitar que um presidente, porventura eleito em 2026, que não seja da turma do Lula, indique novos ministros. E o que vier depois, que a gente espera também que não seja da turma do Lula, indique ministros. Cara, eles estão ocupando, aparentemente, o que parece... É ocupação, a palavra é essa. Vão ocupar o STF com a meninada, com os juvenis, o time júnior, para ficar ali anos e anos e anos. Tá muito, muito, muito esquisita essa história. Para mim é uma estratégia evidente de tomar conta do STF como plano B. Eu havia dito, em janeiro do ano passado, acho que foi janeiro do ano passado, eu havia dito que o plano do PT era colocar o José Dirceu como paraquedas. Por quê? Na circunstância atual, o PT, por mais que ele tenha muita força, ele ainda não tem o legislativo. Então, como é o nome daquele deputado do impeachment? O presidente da Câmara na época? O Eduardo Cunha? Eduardo Cunha. Para não ocorrer um Eduardo Cunha 2.0, eles querem colocar alguém que coloque assim, coleira em todos os deputados e senadores. O PT faz isso. Então nós mencionamos aqui o caso do delegado. Por que esse delegado da Polícia Federal ele fica caindo para cima? A gente fala cair para cima, gente. Não é contraditório, não. É de propósito, né? É uma figura de linguagem para dizer. Toda vez que ele deveria ser punido, ele foi promovido. Então, cometeu um crime, punição. Se ele é cúmplice, promoção. Aí ele fez mais alguma coisa, punição, não, mais uma promoção. E aí você é promovido, até chegar ao topo. E aí o que acontece com esses casos? Quem é hoje o presidente do Senado? Davi Alcolumbre. Davi Alcolumbre. A gente já mostrou aqui quem é assinante tem acesso a um dossiê que nós fizemos da família Alcolumbre. Era para ser dele, né? Era para ser dele o não dossiê. Não deu. Mas não coube. Teve que ser a família, porque a família é criminosa. Nós tivemos acesso exclusivo a documentos da Polícia Federal à época do regime militar. Tá tudo citado lá, todos os inquéritos, todas as investigações, processos, todos os documentos. E a família é criminosa, não é só ele. Qualquer ramo da árvore genealógica dele tem sujeira. Não, é sério, a gente viu. Você vai para um lado, você vai para o outro. Sobe, desce, vai para o lado, vai para cima, para diagonal, vai... Todo mundo tá sujo. Acha coisa ruim. Mas esse é o cara perfeito pro PT poder pegar e falar assim, ó, barra tudo. Sim. Quem que foi atrás do Gaia? Sim. O Alcolumbre. Por quê? Porque ele tem coleira. Fica evidente. Eu não tô nem falando de dados sensíveis. O Pedro tá levantando, até botou teu nome aí para você dar uma olhada na análise que ele faz. Ele acha que essa possível debandada antes da hora aí de ministros, né, aposentadoria antecipada. Mas eu ainda não consegui achar É uma questão. notícia. Tu achou notícia sobre isso?
O Cláudio Dantas está falando muito Achou sobre a isso. notícia do Cláudio Dantas? Sim. Que Eu a não Carmen achei a Lúcia notícia do está Cláudio falando e que agora o Gilmar Eu fui no Mendes portal do Cláudio também. Dantas e não achei. Tá lá. Me manda o Eu link recebi. depois. Eu não sei. Esse comentário aqui é interessantíssimo, né? Que pode ser uma pressão. Para esses ministros abrirem mão dos seus cargos poderosos é porque quem derrubou o avião de teoria já está ameaçando com força os demais. Né? Ou seja, nós falamos aqui, né, que o Barroso está saindo chorando, desesperado, ou seja, contra a própria vontade. Ele não queria estar saindo. Então rolou algum tipo de ameaça ao Barroso. O Alcolumbre, chantagem igualmente, porque ele recebeu ordens do Lula, da Gleisi, porque envolvia a Gleisi, né, e o Lula, né? Sim. Pra quem não lembra o No contexto. caso do Barroso, eu acho que também pesou muito a Magnífica, a possibilidade de uma Magnífica contra ele, eu acho que pesa demais pra ele. É basicamente acabar com tudo que ele conquistou na vida dele. Sim. Uma Magnífica pro Barroso. Só a perda do visto já derrubou tudo. E eles querem... Então, fazendo de novo a leitura, só para não ficar meio perdido aqui, para o pessoal poder entender, a minha leitura é: José Dirceu é o paraquedas para o Legislativo. Então, o PT quer colocar o Dirceu como deputado federal para que ele possa assumir a Câmara e assim impedir qualquer avanço de impeachment, ou para fazer o impeachment de quem ele deseja, né? Ou um ou outro, ou ele impede ou ele faz. Porque a pesquisa que mostrou o Eduardo Bolsonaro ganhando no segundo turno, a imprensa está calada. Para mim isso é um sinal enorme. Eles deveriam estar, no mínimo, ridicularizando a pesquisa. No mínimo. Eles não estão mencionando. Qual jornal que falou da pesquisa? Acho que foi só a CNN de leve, não? Ainda manipulou ainda. Qual pesquisa? Aquela pesquisa do GERP, que mostra o Eduardo Bolsonaro ganhando no segundo turno com Lula. Não me lembro quem foi. Acho que foi CNN. Quase ninguém falou. Não, eu sei que quase ninguém falou. Eu falei assim, bom, peraí, é uma pesquisa tem 80 e poucas páginas. A pesquisa é robusta, é séria. É uma pesquisa só. Mas ela é robusta e séria e mostra Eduardo Bolsonaro ganhando do Lula. No segundo turno não tem ninguém falando nada. Eu falei, opa, pera aí, opa, porque no mínimo eles deveriam estar zombando do método, da empresa que fez a pesquisa, qualquer coisa. Não, eles estão jogando para debaixo do tapete. Para mim, isso é o sinal de que essa pesquisa é interessante. Não estou dizendo que pesquisa é profecia ou coisa do tipo, mas o fato da imprensa inteira estar escondendo que o Eduardo Bolsonaro, segundo essas pesquisas do GERP, teria como se fosse um empate técnico, mas ele venceria o Lula no segundo turno. Ele fala empate técnico por causa da questão da margem de erro. O fato deles estarem escondendo essa pesquisa, para mim, é um grande sinal. Então, mais um motivo para o PT estar preocupado com o STF/TSE e a Câmara dos Deputados. Isso para mim está evidente. Porque o Mota, eles também chantagearam. Foi só o Mota dar algum sinal em direção à anistia, saíram todas aquelas coisas lá com relação ao pai do Mota, o Mota, porque ali todo mundo tá sujo. Então é fácil você pegar e falar assim, opa, agora é a sua vez, você vai ter que andar na minha direção aqui. É que nem essa daí pediu o Pedro para colocar aí, dos carros do TST, do Tribunal Superior do Trabalho. É TST, não é, Pedro? Aí, ó, compras de carros de luxo do Tribunal Superior do Trabalho envolve escritório ligado a sobrinho do Barroso. Tudo junto e misturado. Tá tudo em casa. São Lexus, né? É. Que é a marca de luxo da Toyota, não é isso? É isso. Uhum. Pra mim, isso aí é suruba na casa. É certo. É certo que isso aí é suruba. Tá tudo em família. Entendeu? Não, a gente tem carro de luxo. E uma coisa que a gente não falou com o Márcio, né? Porque essa turma toda, esses desembargadores, ministros, magistrados, né? Todos eles, em geral, são contra, né, o uso de armamento por população civil. Mas eles próprios não abrem mão da sua segurança armada até os dentes, né? Vocês lembram que por 2 vezes já o STF aumentou o orçamento para a segurança dos ministros. E não foi pouco dinheiro que eles botaram lá. Então, assim, para nós, segurança armada. Para os outros, livro, iluminação pública e flor. É mais ou menos isso. Porque isso tem muito mais a ver do que segurança, né? Isso tem a ver sobre controle da população, né? Eles não estão pensando
Eu sempre falo isso para as pessoas. Você acha realmente que o governo está preocupado com a sua segurança, com tudo que vai acontecer na sua casa? Não, ele quer controlar você. Quanto mais o governo controla, isso é uma coisa bem diferente aqui nos Estados Unidos, né? O governo aqui trabalha para o povo, né? O povo tem essa consciência. E lá no Brasil, não, totalmente... Traz outras informações com o Dr. Paulo Faria, porque o caso é realmente muito grave. Flávia, muito obrigado. Muito obrigado. Boa sorte para todos nós, tá? E que tudo... Vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, tá? Vai. Obrigado a você mais uma vez. De nada, obrigada a vocês, um beijo enorme no coração de vocês, obrigada por tudo. Obrigado, até a próxima. E saiba, Flávia, que o pior já passou, viu? O pior já passou. Agora daqui para frente a gente vai ver a justiça sendo feita, né? A justiça de verdade sendo feita. Então fique muito tranquila, acalme o seu coração, não deixe de todos os dias fazer as suas orações, né? Deus abençoe você, seu filho, sua família, tá? Fique muito tranquila, o pior já passou. Agora daqui para frente a gente ver todos esses que cometeram esses crimes sendo punidos, com a graça de Deus. E Flávia, lembre-se, né? Esse episódio pode acabar se tornando o primeiro episódio documentado de espionagem do Brasil em território americano. Isso significa punição grave a esses violadores. Eles já haviam manifestado desejo, no meu caso, né? Que vontade de enviar um jagunço. Era só um desejo. No seu caso, eles desejaram, planejaram, só não executaram por medo. E agradeço ao Rafael que estava contigo ali, porque foi um anjo de Deus que ele colocou na hora. Foi, Alan, foi. Um anjo foi o de segundo Deus. anjo. Foi o segundo anjo. O primeiro anjo foi lá na Polícia Federal, em Recife. É verdade, ela contou esse caso. Verdade. Então, assim, casos de espionagem são punidos gravemente aqui. Então, só que nós estamos falando de um caso de espionagem envolvendo as autoridades brasileiras. Porque, por exemplo, o caso do espião russo que foi preso no Brasil porque ele usava passaportes brasileiros e viajava a toda a Europa, que o Lula queria trocar esse espião russo por mim, né, lá atrás, e o governo Biden negou isso, e o Trump mais ainda, né? Esse caso, a Rússia é punida por causa desse espião. E agora o Brasil será duramente punido, o Brasil do Lula, né? Ou seja, o regime Lula será duramente punido exatamente por causa da execução dessa espionagem em território americano. Porque esse russo que foi preso era espionagem na Europa, tá? E ele era procurado pelo FBI, ou seja, pela Polícia Federal Americana. Só que no seu caso é em território brasileiro. Então saiba que quem colocou medo em você naquele dia vai parar atrás das grades nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. É aqui que ele vai pagar. Não é lá na proteção de Moraes, não. É aqui. Esses criminosos da Polícia Federal vão pagar aqui. Por isso que eu, né, mesmo com os meus amigos aqui, cuidado, Alan, lá em Nova York, por isso que eu fui diretamente na cara deles e falei, vocês são cães, cachorrinhos do Moraes e do Lula. Vocês vão pagar e nós não vamos descansar enquanto vocês não pagarem cada crime que vocês cometeram aqui. E o seu caso ainda nem tinha chegado ao nosso conhecimento, nem ao seu, quando eu fui em Nova York. Não, eu soube que E agora fica mais simbólico ainda. Esses cães hão de pagar cada crime que eles cometeram. Flávia, muitíssimo obrigado, viu? Até a próxima. Fique bem. Um beijo pra vocês. Beijo. O governo dos Estados Unidos confirmou, na sexta-feira, no fim da tarde, que o Felipe Martins não entrou aqui nos Estados Unidos em 30 de dezembro de 2022. Comunicado, então, divulgado na sexta-feira. Vamos traduzir assim pela Agência Federal de Proteção às Fronteiras Americanas. E a conclusão contradiz acusações usadas pelo Alexandre de Moraes para sustentar aquela ilegal prisão preventiva do Felipe Martins, que ficou, inclusive, 10 dias numa solitária, sem ver a luz do sol. E o documento, acho que é isso que é o mais importante, Max, o documento citou nominalmente o ministro do STF. Vamos lá. Diz o seguinte: esta constatação de que o Felipe Martins não entrou nos Estados Unidos em 30 de dezembro de 2022 contradiz diretamente as alegações do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, recentemente sancionado pelos Estados Unidos por violações de direitos humanos contra o povo brasileiro. Reconhecemos que o ministro de Moraes citou um registro incorreto para justificar a prisão de meses do senhor Martins.
A inclusão deste registro incorreto nos sistemas oficiais da CBP continua sob investigação e a CBP tomará as medidas cabíveis para evitar futuras discrepâncias. A CBP condena veementemente qualquer uso indevido desta entrada falsa para fundamentar a condenação ou prisão do senhor Martins ou de qualquer pessoa. Reafirmamos nossa dedicação em manter a integridade de nossos registros de fronteira e em apoiar os princípios de justiça e direitos humanos. E vou passar a palavra já, só porque a gente teve mais uma pancada. O Jason Miller, que é um dos conselheiros do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ele renovou as críticas ao Alexandre de Moraes, ele que já foi perseguido, foi ele que ficou barrado lá no aeroporto de Brasília, né, quando ele era o CEO ali, o cara que comandava o Getter, ele estava no Brasil, quando foi voltar aos Estados Unidos, ficou um tempão ali detido no aeroporto de Brasília, sendo interrogado por agentes da Polícia Federal que não falavam inglês. Ele escreveu o seguinte nas redes sociais, o Jason Miller: Alexandre de Moraes pertence à prisão. O que ele está fazendo com o presidente Bolsonaro é repugnante e o que ele fez com Felipe Martins é condenável. Não vou desistir até que o careca esteja atrás das grades e receba tudo o que merece. Essa publicação do Jason Miller foi uma resposta a uma outra publicação feita no X de um vídeo do Eduardo Bolsonaro. O Eduardo Bolsonaro falando especificamente do caso do Felipe Martins e colocou também a mensagem lá por escrito, o Eduardo Bolsonaro. Felipe Martins preso por uma viagem que não fez e agora acusado de uma reunião de que não participou. Solte Felipe Martins, Alexandre de Moraes. Max, depois eu trago o caso da Flávia. Ana Bárbara está aqui já? Então vamos conversar com a Ana Bárbara e depois a gente fala do caso da Flávia Magalhães, porque o caso do Felipe Martins não é o único. Então aqui, me permita, Ana, Max e Lacombe, só trazer um dado histórico. Tá? Não há registro na história diplomática entre Brasil e Estados Unidos de que as autoridades americanas tenham mencionado alguma autoridade brasileira. Quando eu falo autoridade aqui, gente, eu não estou falando de artista, não. Estou falando de alguém que tem um cargo importante no Estado. Ou seja, um cargo de Estado. Não é cargo de governo. Né? Não é uma pessoa que está no executivo. Estou falando de um cargo de Estado, que no caso é o Alexandre de Moraes. Nominalmente foi mencionado Alexandre de Moraes. É a primeira vez na história entre Estados Unidos e Brasil, ou seja, desde que os Estados Unidos nasceu, 1776, até hoje, é a primeira vez que nós temos um documento dizendo que a alegação de uma autoridade brasileira sobre uma pessoa ter entrado aqui, ou seja, de uma fraude documental, ela é falsa. Veja que o documento dos Estados Unidos, a Ana pode me corrigir se eu estiver errado, ele não há suposições, ele é peremptório, ele é afirmativo, né? Sim, eles afirmam. Aqui a gente está com a nota aqui aberta, mencionando exatamente isso, que é após a conclusão da revisão, foi determinado que o senhor Martins não entrou nos Estados Unidos. O CBP condena veementemente o uso indevido dessa entrada falsa para embasar a condenação ou prisão de Felipe Martins. Isso é que me impressionou mais. A citação nominal ao Alexandre de Moraes, porque eu imaginei, bom, quando confirmarem que a entrada não houve, que aquele registro é falso, fraudulento, eles vão emitir uma nota afirmando, olha, não houve a entrada, mas não vão citar o que isso gerou de consequências para o Felipe Martins no Brasil, né, na mão de um tirano. Mas isso me impressionou, Ana, quer dizer, a citação nominal do Alexandre de Moraes nessa conclusão. Sim, e não só citando o Alexandre de Moraes, como ainda mencionando a questão de violação dos direitos humanos. Imagina só, o Alexandre de Moraes, que já é hoje, tem a lei Magnitsky aplicada, sendo trazido aqui, e novamente citando a violação dos direitos humanos promovida por ele. Ou seja, o que nós estamos vendo, Max, Lacombe, Ana, e a todos que estão nos acompanhando em casa, o que nós estamos testemunhando aqui agora é a construção documental em Washington em relação a Alexandre de Moraes. Há uma construção documental evidente. Porque antes você tinha o que ele fez comigo. Né? E isso é o que levou Alexandre de Moraes a Magnitsky. Né? Ele fez... ele queria mandar no Rumble, mandar no Trump Media Group, para poder derrubar os meus perfis. Fez isso em relação ao X. Inclusive, eu quero agradecer ao Elon Musk publicamente. O meu perfil Alan Conta 5 está com subscription,
Porque o Alexandre de Moraes ele tinha obrigado o Elon Musk e ao X, a empresa, né, a fornecer porque eu podia ter disponível o endereço da minha carteira de Bitcoin. Olha que loucura! Ele ficou revoltado, tá? Para quem não lembra, aí, eu sei que é muita coisa que acontece comigo, então às vezes quem me segue não sabia disso. O X, Lacombe, ele te dá a possibilidade tanto de você ter subscription, tá? Quanto te dá a possibilidade de você monetizar o seu conteúdo, que são duas coisas distintas, e uma terceira, que é você poder colocar, quando você acessa o perfil, ó, você vai acessar aqui, eu vou tentar acessar aqui a conta Alan LD Santos, que é a primeira. Aqui tem um símbolozinho de nota, tá vendo? Quando você clica nela, é Welcome to Tips, e aí você tem a possibilidade de dar tips para a pessoa. Aí o meu tem Bitcoin Address e o Venmo. Tá? O Alexandre de Moraes queria saber por que eu tinha a possibilidade daquilo e onde aquilo ia parar. E queria cortar. E aí, óbvio, essa conta ela nunca teve acesso no Brasil, acho que só durante um período. O Elon Musk deixou lá. Aí a conta 5, ela agora não tem nem a notinha, nem o símbolozinho de moedinha lá. Mas agora eu tenho subscription, eu tenho 12 inscritos lá no meu perfil do X, na Alan Conta 5. E quando ele fez isso, ele violou direitos humanos fundamentais, porque eu estou nos Estados Unidos, a empresa é americana, ele não tem que meter o bedelho. E aí, óbvio, soma-se isso ao pedido de prisão, que não passou pelo Departamento de Estado, não passou pelo DOJ, e ele foi violando. Aí teve o meu caso, teve o Constantino, Paulo Figueiredo, Flávia Magalhães, que a gente ainda vai comentar aqui, e tantos outros que levaram Alexandre de Moraes a ser sancionado pela Magnitsky. E agora, soma-se tudo isso ao caso do Felipe Martins, que é a primeira vez que nós temos o nome de uma autoridade de Estado. É, meu amigo e minha amiga, o negócio tá feio, tá difícil, porém a única coisa que a gente pode fazer é não nos calarmos. Então, eu vou pedir uma coisa pra vocês aqui. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, compartilhem os vídeos com todos que vocês conheçam, principalmente nos grupos de WhatsApp, eu sei que vocês têm aí. Nós também temos, então compartilhem no grupo de WhatsApp de vocês para que a gente possa disseminar todas essas notícias sem filtro nenhum. Não se esqueçam de dar o like, porque o algoritmo precisa entender que esse conteúdo é relevante para nossa sociedade. Comente aqui embaixo. A nossa frase, o nosso código secreto da noite é democracia, liberdade e soberania nacional. Essa é a nossa forma de saber que você está junto conosco até o fim. E não se esqueça, nós somos milhões espalhados por todo o país, conectados por uma só causa, uma só voz e uma só verdade. É hora de ouvir a verdade. O despertar se chama Brasil Nova Força. BNF, o nosso ponto de encontro diário pela força da verdade. Brasil Nova Força, somos nós, coração que pulsa.